Através desse tema, o tema que nós vamos falar nesta noite é que ele pagou em nosso lugar. Jesus Cristo pagou a dívida no meu e no teu lugar. Então vamos voltar um pouco para o livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 16. E quero destacar para a igreja algumas características do Adão carnal, do Adão terrestre. Então lá em Gênesis 2, 17 diz que: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então a primeira característica do Adão humano foi a desobediência. Adão foi um homem desobediente a Deus. Deus tinha dado uma ordem para ele, para que ele não comesse do fruto. Mesmo assim, Adão desobedeceu às ordens de Deus. Então, a primeira característica desse Adão, ele foi um homem desobediente. Segundo, deixou ser levado pela tentação. Ele não foi forte o suficiente. Ele poderia ter usado as palavras de Deus para combater Satanás. Mas no versículo 3 de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, disse: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então a segunda característica desse Adão carnal, é que ele deixou ser levado pela tentação. Ele não foi um homem forte o suficiente. Ele não usou as palavras de Deus, que ele poderia ter refutado, ele poderia ter combatido dizendo: não, Deus disse que não era para eu comer desse fruto, então eu não vou comer. Mas Adão deixou ser levado pela tentação. Isso nos faz trazer uma terceira característica. E qual é essa terceira característica deste homem? Era que Adão foi um homem ambicioso. Ambicioso é um forte desejo de poder ou riquezas, honras ou glória, cobiça, cupês. Porque lá em Gênesis também, no capítulo 3, versículo 12, diz que Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Voltando, irmão, eu pulei aqui. Essa é a segunda parte. É que ele era um homem ambicioso. Porque no versículo 5 diz assim: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Então, naquele momento, o Adão queria ser ambicioso, ele queria ser como Deus. Ele querendo ser suficiente a mais do que aquilo que Deus ele propôs para ele. Em outras palavras, querendo dizer a Deus que não precisava mais do Criador. Porque ele queria ser como ele queria entender. Então ele não obedeceu, em seu coração cresceu a ambição de querer ser igual a Deus. Querer ser por ali por diante uma pessoa egoísta, egocêntrica, pensando em si mesmo. Achando que poderia por si só viver. Então, em quarto lugar, que foi aquele versículo que eu acabei de ler, outra atribuição, a quarta atribuição de Adão, desse Adão carnal, desse Adão terreno, é que ele foi um homem covarde. Adão, ele foi um homem covarde. Lá em Gênesis 3,12 diz assim: Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Quando Deus falou no jardim do Éden, disse: Adão, onde estás? Que ele escondeu. Ele disse: Senhor, Deus, eu escondi porque estou nu. Tive vergonha. E Deus perguntou a ele: Mas quem foi que te disse que tu estava nu? Porventura comesse da árvore
que eu te ordenara que não comesse, Adão? Naquele momento, Adão quer tirar o seu corpo de cena e aponta covardemente para a mulher que Deus a deu como a companheira. Ele diz assim: Senhor, com outras palavras, não fui eu, Senhor, mas foi a mulher que tu me deste. Então Adão foi um homem covarde, porque a responsabilidade era dele. A responsabilidade de cuidar do Éden, cuidar de tudo, cuidar da sua esposa, era de Adão e não de Eva. Não é tanto que nós vemos isso, que quando Deus chega no jardim, ele não pergunta a Eva. Porque Deus sabia que ele já tinha um pecado, mas Deus chamou quem? Chamou o homem, porque ele tinha responsabilidade. E covardemente ele disse: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Então eu olho para esse Adão carnal e vejo um homem covarde diante da minha frente, de acordo com o que as Escrituras estão nos apresentando. Então aquele homem covardemente disse: Senhor, foi a mulher que tu me deste. E a quinta característica de Adão é que Adão ficou sem lar. Adão, o lar que Deus preparou para Adão, ele ficou sem aquele lar. Ele saiu do Éden e foi para o deserto. Adão saiu do lugar que Deus preparou para que ele vivesse a eternidade, com a comunhão com Deus, em ouvir a sua voz. Ele deixou o Éden por causa do pecado e foi para o deserto. A sexta e última atribuição deste homem carnal é que Adão perdeu o que ele tinha de mais importante na vida dele, que foi a comunhão plena com Deus. Naquele momento, quando Deus baniu Adão, ele foi um banido redimido, mas Deus baniu do jardim do Éden. E, consequentemente, por causa do pecado, Adão perdeu a plena comunhão com Deus. Porque Deus, ele é santo. Deus é santo. E Adão, com o corpo manchado pelo pecado, já não podia mais ter o contato com o Criador. Foi a consequência maior do pecado. Não foi ter saído do Éden, não. Mas foi de perder a comunhão plena com Deus. Essa sim foi a maior consequência do pecado. Porque aquela comunhão que outrora ele tinha com Deus, à tardezinha, conversava com o Pai conversava com Adão. Nós não sabíamos o que eles conversavam, mas com certeza era uma conversa boa, uma conversa agradável. Uma conversa que enchia o coração de Adão de alegria, de regozijo, porque estava no centro da vontade de Deus. Mas Adão teve essas características e, consequentemente, ele se distanciou de Deus. Porque ele disse no capítulo 10, e disse: ouvi a tua voz só lá no jardim, e temi porque estava nu, e me escondi-me. Antes, quando Adão ouvia a voz do Senhor, Adão abriu os olhos, abriu o sorriso, para ouvir o Criador falar com ele. Porque ele não tinha pecado, o pecado não tinha contaminado ele, mas no momento que o pecado contaminou, o pecado fez essa separação. Então Adão, quando ouviu a voz de Deus só lá no jardim, teve medo. Porque o pecado nos faz ter medo. E ele viu que ele estava nu, a vergonha do pecado. Então, a partir daquele momento, queridos e queridas que estão nos ouvindo, era necessário um segundo Adão. E esse segundo Adão, ele teria que fazer tudo diferente desse primeiro. Era necessário esse segundo Adão prometido lá em Gênesis. Deus prometeu ele a nós, porque só através desse segundo Adão nós poderíamos ter novamente a presença do Deus Todo-Criador plenamente em nossa vida. Amém. Então lá em 1 Coríntios 15,
45 e 47 diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então agora nós vamos fazer o contraste entre o Adão carnal, terreno, com o nosso Adão chamado Jesus Cristo. Adão, ele foi um homem desobediente. Mas esse segundo Adão, o espiritual, ele foi um homem obediente ao Pai. Glória a Deus. Lá em Filipenses 2,8 diz: e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Glória a Deus. Não foi simplesmente uma vergonha, porque tinha comido de um fruto. Mas ele foi obediente a uma morte mais perversa que qualquer homem poderia ter em sua vida. Então Jesus Cristo, diante de tudo que estava na sua frente, ele foi obediente ao Pai até a morte. Segundo, Adão não suportou a tentação. Ele não usou as palavras para combater Satanás. A palavra de Deus, porque a palavra já existia. Deus disse a ele: eu te ordenei para que não comesses. Mas ele comeu. Mas Jesus, ele suportou a tentação. O nosso segundo Adão, esse Adão espiritual, ele nos mostra que é possível vencer as tentações. Então em Mateus 4, 10 e 11 diz assim: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus estava no deserto sendo tentado pelo Satanás. O seu corpo já estava cansado, estava com fome, com sede. Mas mesmo assim ele suportou a tentação. Ele disse que não ao diabo, porque só a Deus adorarás e só a ele prostrarás. Ele usou as palavras que havia nas Escrituras para combater Satanás. Então esse segundo Adão, ele suportou a tentação, mostrando-nos que é capaz de nós também vencermos as tentações. A terceira atribuição desse Adão, ao contrário do Adão carnal, que era ambicioso, mas Jesus, ele era desambicioso. Porque lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao 7, diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. Amém. Esse Adão, ele não era um homem ambicioso. Ele tinha toda a autoridade, mas ele disse: era necessário para eu obedecer ao Pai, me esvaziar a si mesmo. Imagine um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, deixou o seu trono de glória por algum momento, se esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante a nós, homens carnais. Isso é uma das provas que o nosso segundo Adão, o Adão espiritual chamado Jesus Cristo, ele era um homem desambicioso. Quarto, ao contrário de Adão carnal, covarde, o nosso Jesus Cristo, ele foi e é um homem valente.
Porque ele disse lá em Lucas 22, 42 e 44, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não faça da minha vontade, mas a tua. Amém. E apareceu-lhes um anjo do céu, que lhe fortalecia. E pôs em agonia, orava intensamente, e o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. A alma estava angustiada. Jesus aqui estava passando por um dos momentos mais difíceis da vida dele. Não é tanto como ele estava emocionalmente. O seu suor se tornou em sangue. Mas ele foi valente. Ele disse: Senhor, meu Pai, mas que não seja conforme a minha vontade, mas sim conforme a tua. Porque ele era e é um homem obediente a Deus, ao Pai dele. Então ele disse que não faça conforme a minha vontade, mas sim conforme a tua. Estava em agonia, estava em sofrimento, sentindo a dor da cruz. Mas mesmo assim ele não olhou para trás. Ele sabia que quando ele morresse e ressuscitasse, ele iria comprar a sua igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui hoje porque ele pagou por nós. Ele foi valente em nosso lugar. Porque se fosse eu e você, seríamos covardes como Adão. Eu não estou falando aqui de Adão dizendo que nós somos melhores do que ele, não. Nós somos iguais a ele. Mas quando Cristo entra em nossa vida, transforma o nosso ser, nós aprendemos, porque Deus quer colocar em nós o caráter do seu Filho. Amém. Então que nós possamos ser parecidos com Cristo e não parecido com outro Adão, porque a nossa carne declina para o pecado. É muito mais fácil ser igual ao Adão carnal do que ser o Adão espiritual. Mas Deus está nos mostrando nessa noite que não é impossível, que é impossível nós sermos como Jesus. Nós dizermos não à tentação, ser valente diante da adversidade de nossas vidas, ser obediente a Deus em todas as coisas. E é interessante que lá no Éden, Adão tinha responsabilidade. Ele tinha a responsabilidade da esposa. Do lar do Éden, ele passou a responsabilidade para a mulher, covardemente. Mas Jesus não tinha nenhuma responsabilidade por nós. Ele não pecou. Mesmo assim, ele tomou a responsabilidade pura em cima dele. A responsabilidade pelos seus escolhidos. Mesmo ele sendo inocente, ele não teve pecado nenhum. Ele não cometeu nenhum pecado. Mesmo assim, ele se responsabilizou pela sua igreja. Se responsabilizou porque nós somos a costela de Jesus. Assim como Eva era a costela de Adão. E Adão não protegeu a sua costela. Mas Jesus veio para nos proteger. Mesmo nós não merecemos. Mesmo sem merecer, Ele nos prova o seu amor. Assim, se responsabilizando pelo ato que nós cometemos. Porque era impossível qualquer ser humano, era impossível qualquer animal que fosse sangrado pagar pelo pecado de toda a humanidade. Sexto, Jesus veio para estabelecer através dele a comunhão com o Pai, que um dia foi cortada, foi rompida pelo primeiro Adão. Então, quando Jesus, aquele versículo que nós lemos no início de João, quando ele diz está consumado, no grego é tetelestai, está consumado, quando ele brada da cruz, ele está dizendo assim, ó, a dívida foi paga, eu liquidei. Por isso que o título dessa mensagem é E Ele pagou por nós. Porque o que era para nós pagarmos, nós não tínhamos capacidade, nem condições para pagar. E Ele, inocentemente, que nada cometeu,
veio e pagou por mim e por você. Então ele liquidou, ele pagou a dívida. Era como se nós estivéssemos no tribunal, Deus como juiz, Satanás como nosso acusador, Jesus Cristo como nosso advogado e nós, o réu, diante desse tribunal. Satanás com as listas de pecado que a humanidade cometeu contra Deus, nos acusando diante de Deus. Mas Jesus pega esse papel e rasga, porque Ele pagou por nós, por mim, por você. Não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo que nós cometemos um dia em Adão foram todos pecados perdoados. Amém. Pecados passados, presentes e futuros, porque o sofrimento dele, a morte dele, foi capaz de perdoar todos os nossos pecados. Amém. Glória a Deus. Então ele rasgou da mão de Satanás tudo aquilo que estava ao contrário de nossas vidas. Tudo conduzia para a morte eterna. Mas ele veio e morreu por mim, por você, e disse: filhinhos, não pecardes, mas se todavia lembra que tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo homem. Jesus é o meu e o teu advogado. Amém. Glória a Deus. É Ele que nos protegeu, que nos protege diante das acusações do diabo. E nós, queridos, teremos um corpo transformado. O pecado não mais existirá em nós. Lá em Tessalonicenses também fala isso. Mas o texto de Apocalipse 21, 4, 5 diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Aleluia. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém. Glória a Deus. Deus vai nos transformar, estando vivo, estando morto. O pecado não vai, a mancha do pecado em nossa alma será tirada por Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós não vamos ter mais nada que vamos lembrar do pecado. Cristo vai transformar o nosso ser, transformar o nosso interior, seremos como Ele espiritualmente. E nada de dor, tristeza, pecado nós vamos lembrar. Porque Cristo levou em seus braços, em suas pernas, a marca dos nossos pecados. Ele tirou de nós e colocou nele. Glória a Deus. O nosso corpo não terá mais nenhuma marca. Nós não vamos mais nos lembrar. Mas Jesus levou para a eternidade as marcas furadas da cruz. As suas mãos furadas, os seus braços furados, seus pés. Quando ele aparece para Tomé, ele diz: vem cá, Tomé, toca aqui, ó. Olha aqui, ó, a ferida. Ele se feriu por mim e por você. Ele disse, tomou a responsabilidade. A marca que era para nós levarmos eternamente, Ele tirou e levou sobre Ele. Porque Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Glória a Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus.
Lá em Lucas 24, 39 fala isso. Vede as minhas mãos e os meus pés. Dizendo assim, ó, vocês viram lá o prego de 13 centímetros entrando nos meus pés e na minha mão? Ainda está aqui a marca. Olha os meus pés. Não é outro que está diante de ti, mas é o verdadeiro Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele diz, apalpa-me e vê, pois um espírito não tem carne nem osso, como verdes que eu tenho. Então Cristo levou sobre ele todas as marcas do pecado. Cristo, amados, Ele é o passaporte para voltarmos ao Pai, para voltarmos ao Éden, para voltarmos a ter a comunhão com Deus, aquela que outrora foi perdida. Ele é o passaporte. Lá em João 14,6 diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho que vai levar os escolhidos para o Éden, para a presença novamente do Pai, a não ser por Jesus. Porque Jesus, como um cantor diz, que Ele é a ponte, jaz sobre abismo. Ele é a ponte que liga Deus à terra, o homem a Deus. Só através dele. O pecado fez essa separação, fez um abismo entre Deus e o homem. Mas Jesus veio para ser a ponte, para nos interligar novamente com o Pai. Para concluir, eu quero dizer que com isso nós tornaremos a ter a comunhão restaurada com o Pai que um dia foi perdida. A comunhão que um dia perdeu, se extraviou através do sacrifício de Jesus, da morte na cruz do Calvário, e ao terceiro dia, quando Ele ressuscitou, através dele, nós teremos a comunhão restaurada com o Pai que um dia foi perdida. Amém. Nós tornaremos a ter a vida eterna. Porque Adão tinha a vida eterna antes do pecado. Então Deus, através do seu Filho, vai restituir tudo novamente que um dia perdeu. Sabe por quê, irmão? Porque o diabo não vai prevalecer. O diabo não vai sair vencedor dessa guerra. Tudo que foi perdido um dia no Éden, Jesus Cristo veio restaurar tudo novamente, porque Ele tem o poder para fazer todas as coisas. Não tem nada que possa escapar do poder das mãos de Jesus Cristo. A morte não tem poder sobre Ele. O diabo não tem poder sobre Ele. E Ele vai restaurar tudo novamente para nós. Vai nos dar novamente a vida eterna. Glória ao teu nome, Jesus. Terceira, com isso nós tornaremos a ter a vivência na plenitude da alegria. Adão ouviu a voz de Deus e se escondeu, teve medo. Perdeu a comunhão que ele tinha, a alegria, o gozo eterno de estar na comunhão com Deus Pai. Ele perdeu. Mas através de Jesus nós vamos voltar a ter isso novamente. Nós vamos viver eternamente felizes. Amém. Por isso que diz que na presença do Senhor a plenitude. Mas é quando nós estivermos diante dele verdadeiramente, essa alegria nunca mais será perdida. Por isso que nós vamos estar na plenitude. Com isso, teremos sentimentos bons, de paz
e viveremos eternamente com Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Igreja, é isso que nos fortalece. Amém. O pecado fez toda essa mudança na humanidade, em tudo, na terra, em tudo que nós vimos. Mas Jesus, o Cordeiro, Glória a Deus. levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele veio para restituir tudo isso, para nos levar. Por isso que ele disse: eu vou preparar lugar, e quando preparar esse lugar, voltarei para si mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Amém. Porque o prazer de Jesus é que nós estamos na presença do Pai. Por isso que ele veio. E ele disse: vou deixar convosco o Espírito Consolador, o Espírito Santo, o passaporte. Esse Espírito é a certeza, é a convicção que ele vai voltar para nos buscar. E ele que vai nos levar para encontrar com Jesus. Amém. E tudo que um dia foi perdido pelo pecado, Cristo vai restituir tudo para os seus escolhidos, para a sua igreja. Amém. Igreja essa que ele escolheu para voltar ao seu lugar de origem. Um lugar que nunca era para nós termos saído da presença do Pai. Mas aprove a Deus que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O plano de salvação de Deus já estava tudo pronto para nos resgatar do império das trevas e nos levar novamente para o reino do seu Filho. Aleluia. Então, queridos e queridas, essa foi a mensagem que Deus ele falou, tem falado no meu coração nesses dias. Então, eu espero que tenha alcançado, que vocês tenham entendido. E eu só tenho a agradecer a vocês por tudo. E que Deus continue nos abençoando.